Olá, Player 1, tudo bem? Final de ano chegando, muitas pessoas me fizeram muitas perguntas e eu decidi fazer um vídeo antes de acabar o ano para responder alguma dessas perguntas e abrir um pouco mais o lado pessoal, deixar a parte técnica de lado e a gente vai bater um papo bem tranquilo, bem descontraído e tentar explicar algumas coisas para vocês. Sobre o canal, sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre o futuro talvez do canal e o meu futuro dentro da internet e fora da internet. Vamos lá? Depois da vinheta, a gente se vê. Player 1, eu já vou pedir desculpa por algumas coisas. Vocês vão ver eu mudando bastante aqui o meu rosto durante o vídeo. Às vezes vai estar brilhando e às vezes não, porque tá muito quente. Eu moro em São Paulo, tá fazendo um calor absurdo. Então, tô suando, o ventilador não tá dando conta. Enfim, vamos fazer do jeito que a gente consegue. Então me perdoa aí se alguma coisa mudar, se eu estiver suando demais aqui e tiver que fazer uma pausa, eu vou fazer. Mas a gente vai tentar responder todas as perguntas que fizeram aqui pra gente. Uma das perguntas que me fazem é por que eu escolhi a psicologia? Uma resposta um pouco longa, mas eu vou tentar deixar ela mais sucinta possível. Me perdoem aqui se rolar um devaneio muito longo aqui. Quando eu era muito pequeno, eu tinha aquele mau hábito de brigar. Gostava de brigar, gostava de filmes de ação, de luta, praticava artes marciais e brigava com alguns amigos ali, além de confusões dentro da escola, enfim, já briguei muito na escola. E durante esse período, em um dia específico, eu fui buscar pão para minha mãe no mercado. Tinha um mercado próximo de casa que a gente buscava pão, e eu fui buscar pão nesse mercado, e aí tinha um cara saindo correndo assim de dentro do mercado, e outro cara veio atrás e acabou levando esse rapaz para o outro mundo, se é que vocês me entendem. Eu não posso falar aqui o que é, porque o YouTube não gosta, mas basicamente ele levou desse mundo para outro aquele cara saindo do mercado. E eu fiquei tão em choque, porque por mais que eu gostasse da sensação de briga, da adrenalina que a briga trazia, a luta, enfim, as artes marciais, eu nunca consegui machucar efetivamente uma pessoa. Foram poucas as vezes na minha vida que eu acabei machucando outra pessoa, né? O meu propósito com artes marciais nunca foi esse, foi sempre a adrenalina em si. E essa pessoa que saiu de lá foi muito fria, foi uma cena traumatizante, de fato. E naquele momento me despertou a sensação de que eu precisava entender a cabeça do ser humano. Eu precisava entender por que umas pessoas conseguem ir tão além, de forma tão fria, levar a outra pessoa para fora desse mundo, né? E eu não conseguia machucar. Como que pode ser tão distoante assim, né? Então eu quis entender para saber se era o lugar que a pessoa vivia e eu estava vivendo no mesmo lugar, eu poderia viver, sei lá, a mesma coisa, ou se era algo pessoal, um trauma pessoal que fez a pessoa chegar naquele nível de frieza, ou se era alguma coisa quebrada na cabeça dessa pessoa que fazia ela cometer esse tipo de coisa sem o menor filtro. Enfim, eu queria e precisava descobrir o que era, como que funcionava a cabeça das pessoas. Eu tinha entre 13 e 14 anos, eu não fazia ideia de como a psicologia funcionava, nem do que era efetivamente a psicologia, né? Na minha época de infância se falava muito pouco. Hoje a gente ainda tem um preconceito muito grande para falar da psicologia, muitas vezes, para um tratamento, para um estudo. Naquela época era muito pior, porque não chegava na gente, né? Eu morava em uma favela, eu morava em uma comunidade. Psicologia nunca chegou, nunca fez parte do nosso meio. Eu lembro que no ensino médio, acho que foi no meu segundo ou terceiro ano, eu tinha uma professora que era professora de filosofia e ela era psicóloga, né? Então eu, junto com alguns amigos, a gente jogava alguns RPGs de mesa. E no final das aulas, geralmente quando a gente entregava, estava próximo a sair, eu tinha um amigo muito próximo, que é o Bob, né, um dos meus melhores amigos. Ele estudava comigo na mesma sala e a gente aproveitava para dar sequência em algumas mesas que a gente tinha de RPG. Na época era Vampiros à Máscara que a gente jogava. Então a gente fazia uma sessão, uma micro sessão de RPG para alinhar algumas coisas antes da nossa sessão de fato de jogo. Então a gente jogava em sala de aula.
e a professora conhecia o RPG porque ela fazia aplicação de roleplay, que é bem semelhante com o RPG de mesa que a gente tem. Ela fazia aplicação em sessão de psicologia. E aí, por curiosidade, uma vez eu estava com um deck de Magic dentro da sala, junto com o Bob, e a gente estava com o deck, e a professora perguntou e tal, e a gente começou a conversar, falou que conhecia RPG, que gostava de RPG, e ela explicou essa situação dentro da terapia, e ela falou algumas coisas sobre a psicologia, o que me deu um norte, né, para descobrir que existia essa ciência que estudava a mente do ser humano, que estuda o comportamento do ser humano. E ali deu um start na minha mente, que era isso que eu queria para minha vida, estudar psicologia. Só que nesse meio, eu já fazia curso de tecnologia, já estava trabalhando, enfim, eu já tinha algumas atividades que não me deixaram prosseguir com a psicologia. E eu fui fazer o curso de psicologia muito tempo depois, inclusive finalizando agora o curso de psicologia no próximo semestre. Aproveitando o embalo, já respondendo uma nova pergunta, por que eu estou fazendo psicologia somente agora, depois de tanto tempo, né? Eu não sou um jovem rapaz, sou quase um senhor, então eu decidi fazer a psicologia por vários motivos. Na minha fase de jovem adulto, eu não consegui iniciar o curso de psicologia devido às atividades do dia a dia. Eu comecei a trabalhar, me casei muito cedo, já fazia curso de tecnologia, já tentava trabalhar na área de tecnologia, fazia atuação como técnico de manutenção de computador durante os meus períodos vagos, né? Fazia curso de tecnologia e trabalhava, né? Então foram muitas atividades e eu decidi aguardar para poder fazer a psicologia quando eu tivesse um pouco mais desafogado. Mas a vida, ela não pensa do jeito que a gente pensa. Então eu fui postergando isso muito, fui postergando por vários anos. Depois que eu comecei a trabalhar na Saraiva, eu conheci muitos psicólogos, e esses psicólogos, eles começaram a falar algumas coisas para mim sobre a profissão de psicologia. O que eu vou falar é antigo, e eu vou fazer uma atualização sobre o universo da psicologia. Mas foi a impressão que eu tive sobre o universo da psicologia com as informações e as pessoas que eu tive acesso que exerciam a função de psicólogo. No período que eu trabalhei durante 8 anos na Saraiva, eu conheci muitos psicólogos. Foram muitos psicólogos, ou formandos ou formados, que trabalhavam na livraria junto comigo, pela facilidade de acesso. Então é muito comum que as pessoas busquem essa área da livraria para trabalhar no momento de transição de carreira ou finalização de curso, enfim, para facilitar até a parte dos estudos. E nesse contato com os profissionais de psicologia que eu tive durante o período que eu trabalhei nessa livraria, a maioria deles me contavam as mesmas histórias, que iniciaram o curso, tentaram um estágio, não conseguiram, e para participar de clínica, o custo era muito alto para você se manter exercendo a função de psicólogo e o retorno era muito baixo, né? O retorno por consulta era muito baixo, porque não se tinha dinheiro para abrir a clínica, então teria que prestar serviço para uma clínica já em andamento, e a maioria das clínicas que pegavam os profissionais que acabaram de se formar pagavam muito pouco por sessão, né? Dividindo os custos. Eu entendo que existe o custo para manter a clínica funcionando, enfim, aluguel, funcionário, enfim, mas o custo era muito baixo, o retorno era muito baixo, né? O custo era muito alto para se manter dentro de uma clínica dessa. Então, outra área que o pessoal conseguia trabalhar também era na parte de RH, porém nunca foi muito minha praia essa parte de RH, né? Trabalhar com organizacional e afins. É muito maçante o trabalho de RH, né? E tem outras funções que um técnico de RH tem que vai além da psicologia, que não era a minha praia naquele momento. Então eu fui desanimando com a psicologia pelo fato de que eu não via possibilidade de estudar o comportamento das pessoas, de entender o comportamento das pessoas, porque a minha ideia era saber o que tinha quebrado na cabeça das pessoas. Eu sei que esse termo que eu uso de quebrado, de entender e tudo mais, ela não se aplica na realidade, mas era a visão que eu tinha.
Então, até esse modo de falar para vocês é um modo como eu tinha essa informação, tá bom? Era um modo que eu conseguia traduzir aquilo que estava passando na minha cabeça. E eu não via a possibilidade de chegar a essa conclusão, fazer uma pesquisa, de entender o comportamento, de entender aonde esse comportamento mais agressivo começa, por quê, motivador, enfim, eu não via a possibilidade de estudar isso. Ou tendo uma atividade muito maçante e talvez não exercendo a minha profissão do jeito que eu gostaria de exercer, ou trabalhando no RH, que era fazendo uma coisa completamente diferente do que eu queria me propor a fazer, tá bom? Então eu posterguei. Eu poderia ter feito o curso de psicologia, mas eu decidi investir em outras áreas e abrir mão, literalmente, da psicologia, porque eu não via a possibilidade de atuação sem um investimento muito alto, que era um investimento que eu não tinha, de tempo, energia e dinheiro. Me fizeram a pergunta de onde eu estudo atualmente e por que eu escolhi a universidade que eu estudo. Eu curso na Universidade 9 de Julho. Eu moro em São Paulo, então eu faço na Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Eu escolhi devido a vários fatores. Um era a nota que ela tinha no MEC, a facilidade que tinha, e quando eu iniciei na pandemia. Então eram poucas as universidades que tinham a disponibilização do curso em um formato híbrido e que fosse funcional. E eu tive boas experiências, boas recomendações, na verdade, da Uninove. Não é perfeita, confesso que não é perfeita, a universidade tem muita coisa para melhorar, mas eu me surpreendi muito, muito bem, assim. Estrutura física, a universidade, ela peca bastante, mas os professores, eles são, na sua grande maioria, são professores que amam a profissão da psicologia e amam a profissão de docência. Então são professores muito bons. Eu tive problema com a didática de alguns professores, então eu tive muita dificuldade em algumas disciplinas, mas era uma questão minha que eu não me adaptava ao modo como o professor lecionava, a didática do professor. Eu tenho muitas dificuldades em relação a algumas matérias que elas são subjetivas demais, no sentido que cabe uma interpretação muito grande, que a gente não tem como chegar num meio termo. Depende de quem ensina. Então essas matérias eu tinha muita dificuldade. Alguns exemplos, as matérias de psicologia social, por exemplo. Cada pesquisador, cada professor que é da área da psicologia social, geralmente estuda dentro de um tema específico. E dependendo do profissional, do teórico que você utiliza, da área que você atua ou da área que você pretende aplicar a sua pesquisa, muda muito o contexto, muda muito a teoria, muda muito a prática da profissão dentro dessa área. Então eu tinha muita dificuldade, porque eu era bombardeado, tendo o mesmo tema, áreas muito diferentes, aplicações teóricas muito diferentes. E aí eu acabava me complicando bastante. Mas outras matérias, outras disciplinas, já era muito mais fácil para mim. Eu já tenho uma facilidade um pouco maior, até porque, mesmo não fazendo psicologia, eu estudei a psicologia para as áreas que eu atuava. Por exemplo, eu já tinha estudado bastante sobre o comportamento humano. Afinal de contas, era o que eu queria entender o comportamento do ser humano. Então, por fora do curso de psicologia, eu já tinha estudado bastante sobre o comportamento humano. Inclusive, eu fiz alguns cursos de psicologia voltado para a venda, que, para alguns, soa muito mal a aplicação da psicologia no contexto de venda, de marketing e tudo mais. Mas é uma aplicação muito útil até para o nosso dia a dia. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo específico para falar sobre a psicologia dentro da venda e a psicologia aplicada ao nosso dia a dia, no sentido de explicar um pouco como funciona a análise do comportamento no seu dia a dia mesmo. Como que você identifica alguns perfis de pessoas, tanto para você se afastar como para você se aproximar, como dentro da venda a gente pode utilizar a psicologia para facilitar esse processo de link com o seu cliente, que você pode ter um rapport junto com o seu cliente que facilita
que você entenda o que o seu cliente quer para que entregue uma solução melhor ali, consiga concretizar suas vendas de forma mais fácil. Se vocês quiserem entender sobre, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo específico só sobre esse tema. Então, contando um pouco da minha experiência dentro da faculdade, além dessas áreas que eu tive um pouco de dificuldade, eu tive professores muito bons. São alguns professores, inclusive, que eu pretendo levar para longe, para fora da universidade, que eu pretendo ainda encontrar fora nesse mundo. Enfim, esse mundo é muito grande, mas dentro da nossa área existe essa possibilidade de estar próximos ali com os nossos professores. Então são pessoas que eu quero levar realmente para a minha vida inteira. E aí, passando para responder o porquê agora eu fui escolher fazer psicologia, são vários fatores. Um dos fatores é o fator tempo, que hoje eu tenho um pouco mais de liberdade para poder me dedicar a fazer a faculdade, né? Eu tenho essa possibilidade de um pouco mais de tempo, uma liberdade um pouco maior com os meus horários para poder aplicar ali os estudos e ter um desempenho um pouco maior. Eu tenho essa liberdade, além da liberdade financeira também para poder fazer o curso. A minha decisão de fazer agora foi por conta do trabalho que eu consegui, né? Então eu comecei a trabalhar na área comercial de uma clínica de psiquiatria que tem uma área que é chamada de forense, com a aplicação da psiquiatria e da psicologia dentro da área do direito, que me abriu os olhos na possibilidade de várias áreas, né? Então eu trabalhava na área comercial dessa empresa, só que eu trabalhava na parte educacional, que a empresa que eu trabalho atualmente, ela tinha uma parceria com algumas faculdades para ofertar alguns cursos de psicologia de pós-graduação, em áreas que eu não sabia que a psicologia poderia trabalhar. Então tinha um curso de psicologia do trânsito para aplicação de testagens para tirar a carteira de CNH, o que também era funcional para aplicação, por exemplo, de testagens para retirada de porte de arma, por exemplo. Então são várias áreas de atuação que esses cursos eles tinham que eu desconhecia. E eu comecei a entender mais a partir do momento que eu tive contato com essa área do comercial dentro dessa empresa, o que me possibilitou ali de ter um engajamento um pouco maior com a psicologia, estudar em paralelo com as informações que eu tinha referente aos cursos, e aí criar coragem para me dedicar e iniciar o processo de faculdade. Hoje eu continuo atuando dentro dessa empresa, na área comercial também, tá bom? E já fazendo estágio dentro da psicologia, que me possibilitou aí, com toda certeza, ter um conhecimento dentro da psicologia com a experiência prática, ter contato com outros psicólogos, ter contato com esses profissionais que já atuam dentro dessa área, o que me possibilita ali entender um pouco mais, estudar e ter acesso a materiais que eu não teria fora se eu tivesse feito o curso antes, por exemplo. Então me engajou bastante para iniciar o curso. Então, se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês têm mais alguma pergunta, deixa nos comentários. Esse vídeo ficou extremamente longo, eu vou tentar cortar o máximo que eu puder de devaneios aqui, mas ficou muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais do Casagrande que está desse lado aqui, não da parte técnica. Tentei falar o mais aqui tranquilo possível, sem jargão, repetir muitas palavras, muitas colocações, gírias aqui no meio, ou vícios de linguagem. Eu vou deixar, inclusive, essas partes para ter essa afinidade muito maior com vocês, tá bom? Porque a minha ideia é trazer informação da psicologia dessa maneira, o menos técnica possível, mais fácil e mais palatável possível para todo mundo, para aplicação do nosso dia a dia mesmo, beleza? Dúvidas, comentários, sugestões, deixa aí nos comentários do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal porque é importante para que eu possa continuar fazendo esses vídeos, porque a parte dos estudos é importante, mas o feedback de vocês também é um bom engajamento aí para a gente continuar produzindo os vídeos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, e ótimas festas para todo mundo.